Eu sou o Sebrae e você pode me ver em cada empreendedor brasileiro, porque eu sou um, mas represento vários. Eu sou a força que impulsiona os empreendedores e os faz chegar mais longe. Eu sou o apoio para os pequenos negócios. Você pode me ouvir em várias vozes que contam histórias de grandes realizações, superações e conquistas. Eu sou o Sebrae, de quem é Sebrae. Eu sou capaz de grandes feitos, de grandes números, mas também de pequenos gestos, que mudam muito mais que realidades. Mudam vidas. Porque é isso que me move. E é isso que me faz ser pelo Brasil. Oi, pessoal, prazer receber todos vocês aqui. Essa é a sessão que nós vamos falar de como as startups israelenses estão ajudando o agronegócio brasileiro. Eu sou o Marco Faldini, nossa consultoria é baseada em Tel Aviv, nós somos apenas brasileiros trabalhando aqui. A IBI Tech quer dizer Israel Brasil Innovations. A gente só trabalha com inovação. No dia de hoje nós vamos falar de agricultura, que é um grande motor da economia brasileira. Um prazer estar aqui com vocês. O Brasil é uma potência agrícola, Israel tem sido reconhecido como uma potência tecnológica. Hoje a gente vai falar um pouquinho dessa sinergia e de como a tecnologia vem transformando o nosso ambiente agrícola no Brasil. A gente vive uma digitalização de processos e facilidade de acesso à tecnologia em todos os ramos da economia, e na agricultura não é diferente. O que antes era uma ficção científica, o que antes era high-tech, coisa que a gente não acreditava que a gente ia ver, hoje já está disponível em todas as regiões, inclusive na região aqui do Conecta Sebrae, do AgroLab Amazônia, e vocês vão ver isso através de 3 pessoas que estão aqui com a gente, que vivenciam essas mudanças e trazem para o Brasil tecnologias de fora para melhorar o nosso agronegócio. Hoje nós temos o prazer de receber 3 startups israelenses de agritech, ou seja, de tecnologia agrícola. Então eu queria que cada um deles se apresentasse, explicasse o que faz, seu nome e qual é a empresa e o que a empresa faz. Então nós vamos começar, por favor, recebam agora o Denis Silveira, da C3. Muito bom dia, Marco. Obrigado pelo convite. Obrigado ao pessoal da AgroLab Amazônia, Sebrae. Meu nome é Denis Silveira, eu sou Country Manager da C3. E a C3 é uma empresa de Israel focada em culturas permanentes. Nós trabalhamos essencialmente em trazer otimização para o produtor de culturas permanentes. Então, nós trabalhamos desde a coleta da imagem, um serviço de ponta a ponta, começa com a coleta da imagem, com o tratamento, processamento dessa imagem e com resultado para o produtor. Então, ele vai receber um controle, algumas recomendações, como é que está a saúde das árvores, e aí a gente dá um CPF para cada árvore, para que ele possa acompanhar árvore por árvore, desde os pontos da saúde até o ponto da produtividade. Ótimo. Obrigado, Denis, por estar aqui com a gente. Agora nós vamos chamar o nosso segundo panelista. Queria receber aqui o Danilo Marques, da AgriTask agora. Ô Marco, bom dia. Primeiramente, agradecer ao pessoal da AgroLab Amazônia, né, justamente pelo nosso convite aqui, o pessoal da IBTech, para falar um pouquinho sobre essas tecnologias israelenses, né. Como você comentou, meu nome é Danilo Marques, eu sou engenheiro agrônomo responsável por desenvolvimento de novos negócios da AgriTask. A AgriTask é uma agtech israelense, né, de 10 anos de mercado, fundada em Tel Aviv, onde ela desenvolveu uma plataforma digital para atender tanto produtores como empresas de alimentos e bebidas, seguradoras e financiadoras agrícolas e agregadores,
É uma plataforma digital, né, modular, que cobre do início ao fim do processo produtivo, proporcionando total visibilidade das operações e do cenário agronômico das lavouras, através da coleta de dados, tanto pelo nosso aplicativo, onde a gente adapta, né, protocolos digitais de coletas de dados e informações através do aplicativo Agritask, e também uma outra forma de vir dados, né, para o nosso banco de dados, é através da integração com diversas outras tecnologias, onde a Agritask já tem hoje mais de 60 empresas integradas à nossa plataforma, e isso dando mais visibilidade, né, aos nossos usuários, para que as decisões sejam mais rápidas e mais assertivas, né, viabilizando aí uma economia de recursos e o acompanhamento de planejamento e execuções das tarefas de campo. Beleza, temos tecnologia de ponta aqui com a gente hoje mesmo. Agora, nós vamos receber o Lucas Geraldini. O Lucas Geraldini é da Taranis. Seja bem-vindo, Lucas. Conta aqui um pouquinho para a gente o que você e sua empresa faz. Oi, Marco, tudo bem? Primeiro, agradecer o convite aí do Sebrae, da EBTEC, por deixar a gente participar aqui desse evento contando um pouco sobre a Taranis. Meu nome é Lucas Geraldini, eu sou General Manager da empresa aqui para o Brasil, e a Taranis é uma startup de Israel, também fundada há 6 anos atrás, e que trabalha com a parte de monitoramento baseado em imagens, né? Então, a Taranis desenvolve hardware e software de análise de imagens para que a gente monitore as culturas agrícolas e traga, com o uso de inteligência artificial, diagnósticos de possíveis ameaças às culturas, né? Então, a gente tem usado essa tecnologia em diversas culturas aqui no Brasil, mas principalmente para ajudar na tomada de decisão de manejo, né, deixar o manejo mais eficiente, mais sustentável. Essa é a ideia do nosso produto. Beleza. Nós vamos, agora que já passamos da apresentação, vamos agora começar com as perguntas para cada um de vocês. Lucas, você fica aqui comigo, em seguida a gente chama os outros. Eu queria que você explicasse para o nosso público como é que você define, como é que você vê o que se fala por aí do que é a agricultura 4.0 e o que está acontecendo com a digitalização dos nossos campos no Brasil e também no mundo inteiro. Tá bom. Bom, acho que primeiro esse termo agricultura 4.0, ele remete a um processo de digitalização que aconteceu em outros mercados, né, na indústria, no mercado financeiro. Então, tudo passou pela aplicação de tecnologias e a consequência disso é a digitalização de informações, de dados, né? E o mesmo aconteceu no agronegócio, de certa forma, né? Então, cada vez mais a gente foi adotando, os agricultores foram adotando tecnologias, até que chegou no momento em que se existe uma capacidade de coletar informações no campo de uma maneira bastante rápida, bastante eficiente, e as tecnologias digitais vêm para agregar essas informações de uma maneira rápida, de uma maneira eficiente, para que você consiga tomar proveito de toda essa capacidade de geração de informação que existe no campo hoje. Então, com o desenvolvimento das tecnologias, desde monitoramento climático, a monitoramento de equipamentos, colheitadeiras, plantadeiras, enfim, você passou a ter a capacidade de gerar muita informação, né, e ser capaz de conectar todas essas informações de uma maneira eficiente, digital, né, que te permite acessar esse dado de uma maneira muito prática, é onde a gente está vendo esse desenvolvimento da agricultura 4.0, né? Basicamente isso que eu entendo pela agricultura digital, né? O que está acontecendo é que nós estamos todos trazendo o mundo analógico para o mundo digital, e isso não modifica, porque está no campo, distante,
dos grandes centros ou de redes de internet potentes. Denis e Danilo, alguma maior informação com relação à agricultura 4.0? Se alguém tem, por favor. Eu, da minha parte aqui, eu acho que o Lucas foi bem coerente com a resposta, né? Eu acho que é o uso de toda a tecnologia, né, que vem surgindo de inúmeras outras áreas também, né? E, claro, com a questão da conectividade, do uso de bancos de dados e tudo de uma forma digital, trazer isso para a agricultura, né, e principalmente para a agricultura brasileira, que tem uma adoção bem positiva, né, de tecnologias, vem somente a somar e aumentar ainda mais o potencial produtivo, né, da agricultura. E, claro, né, para facilitar ainda mais as tomadas de decisões, as discussões mais assertivas entre as equipes. Então, acho que, da minha parte, eu só queria agregar esse ponto. Isso, sem dúvida, o Brasil tem todos os nossos desafios, né, e hoje gerar informação não está sendo tão difícil, o problema é lidar com o número de informação que você recebe todos os dias, e acho que o grande desafio das agritechs é realmente trazer isso, como o Lucas comentou, transformar isso em algo prático, para se tomar uma decisão rápida, certeira, e garantir o sucesso da cultura. Ok. Vamos para a nossa segunda pergunta. Danilo, agora é com você. Aproveitar a tua experiência em mais de uma startup israelense, você também já visitou os famosos kibbutz que tem em Israel. Conta para a gente como é que um país que tem uma área agricultável tão pequena consegue ensinar tecnologia, consegue exportar conhecimento para o nosso Brasil aqui do outro lado do mundo. Não, com certeza, né, Marco? E acho que a resposta para essa pergunta é justamente, né, pegando em consideração a história do país e do povo israelense, né, que é uma história que se inicia num local com muita escassez hídrica, né, onde se chove muito pouco e quase não há fonte de água potável, né, água doce de qualidade, e também uma realidade com um solo pouco fértil, né, e além disso tudo, né, no início da criação do Estado de Israel e do desenvolvimento, né, do país, você tinha um problema político muito grande, né, com todos os demais vizinhos. Então, isso criaram-se problemas reais e demandas reais, né, justamente, e levando em consideração todo esse cenário, e também, né, com certeza, pegando um ponto que justamente na dificuldade, né, que se identificam e se criam-se soluções e oportunidades, e com o foco em resolver esse problema real, né, que era do abastecimento interno de alimentos para o povo, o povo israelense usou da tecnologia para superar todas essas dificuldades, né, então criaram-se sistemas eficientes de irrigação, né, onde você utilizava menos uso de água, né, o reuso da própria água para a agricultura e para outros fins, criação de tecnologias, né, que justamente pudessem viabilizar o cultivo em áreas impróprias, né, como estufas, e a própria tecnologia, né, de estufas também para viabilizar o uso das áreas, né, implementação também de sistemas de controle de mensuração e desenvolvimento dos cultivos para que você seja cada vez mais assertivo, porque lá é um ambiente que você não pode errar, né, justamente. Então, possibilitaram, né, justamente você sair de um país que você quase não tinha aptidão nenhuma para agricultura, para hoje ser um dos grandes exportadores de alimentos aí, e também, né, como você mesmo comentou, sede de outras grandes empresas, né, como Netafim, Razeira, Rivolis, entre outras mais, que justamente puderam levar esse tipo de tecnologia. E quando você pega em consideração o Brasil é um país com altíssimo, cuidável, né, aptidão para a agricultura. A gente vê isso, né, que o agro brasileiro tem cada vez crescido mais e mais, né, na mídia, não só local, mas mundial. E é um local excelente, né, para justamente poder aproveitar dessas tecnologias que vêm sendo criadas, como as que foram criadas em Israel. Israel, pelo menos, tem algumas contribuições muito fortes, e eu que vivo aqui em Israel, eu consigo
veio muito forte. A irrigação localizada foi uma invenção dessa empresa que você comentou, Netafim, é líder mundial nesse setor, também está presente no Brasil. Aqui tem a maior quantidade de água dessalinizada, que também está começando a ser usada no Nordeste brasileiro, porque não tem água para a população de pluviometria, de chuva. E o reuso também é muito forte. Realmente são tecnologias que Israel exporta para o Brasil. Denis e Lucas, alguma contribuição com relação à capacidade tecnológica ou de conhecimento de agricultura de aderência ao Brasil? O Danilo comentou bem, né? Um dos motivos de Israel estar tão avançado do ponto de vista tecnológico é que não há possibilidade de erro, né? Houve uma pressão de seleção intensa e essa tecnologia foi gerada e foi trazida às vezes de outras áreas como segurança ou até da própria subsistência e trouxe aí grande contribuição para a agricultura. Então, para o Brasil é um prato cheio, né? Um país com muitas áreas, com bastante oportunidade. Você conseguir adotar grande parte da tecnologia e fazer aí muito mais na área que a gente já tem disponível. Eu acredito bastante também na capacidade de adaptação, né? Acho que isso é uma marca do povo israelense e acho que o mesmo tem sido feito com a questão de tecnologias. Então, a gente vê, por exemplo, também, por toda a questão geopolítica, o investimento em segurança, né? Várias tecnologias militares sendo adaptadas também para a realidade de outros vamos dizer assim, desafios, e eu acho que o agro é um deles. Então, a Tarandes é um exemplo de algumas ferramentas, inclusive, que foram concebidas para fins, para outros fins, sendo adaptada para o cenário de tentar ajudar a resolver um problema real de agricultores. Então, acho que essa adaptação é algo realmente que faz a diferença. Nós, na nossa consultoria, a gente vê muito caminho e muito troca entre tecnologia israelense em geral, não só de agricultura, com o Brasil, porque tem muita tecnologia que às vezes vem do setor militar, como vocês falaram, que é adaptável. Denis, essa agora para você. Como é que você vê o momento da agricultura de precisão no Brasil hoje? Momento muito favorável, Marco, momento muito favorável. A agricultura de precisão começou ali com o GPS no Brasil, mais especificamente entre 96 e 98, e ali em 96 e 98 a gente começou a ter os primeiros serviços prestados, na verdade, né? Em 2000 a gente teve uma correção do GPS que caiu de 45 metros para 6 metros a taxa de aproximação, o erro, né? E a partir daí, hoje a gente tem um cenário muito vantajoso. Nós temos, de acordo com o Radar Agritech Brasil 2019, que foi feito pela SP Ventures, pela Homo Ludens e pela Embrapa, nós temos cerca de 1.125, pelo menos até 2019, cerca de 1.125 agritechs no país. E eles dividiram essas agritechs em 3 grupos, praticamente. 18% está antes da fazenda, ou seja, com pesquisa e desenvolvimento, com laboratório, com geração de equipamento, muitas vezes, para ser usado na fazenda. 35% dessas startups, dessas agritechs, estão dentro da fazenda, trabalhando nas diversas áreas, desde o plantio até a colheita. E 47% vai trabalhar com a logística, desde a saída desses produtos, dos subprodutos da fazenda, até o consumidor final. E isso é muito interessante, porque você vê um ambiente muito propício. A agricultura brasileira ela é muito forte, muito resiliente, apesar de ter uma infraestrutura muitas vezes sucateada, dependendo da região, né, em termos de estrada, em termos de portos. Então, mesmo com tudo isso, a gente tem um ambiente que vai se reinventando a todo momento para conseguir levar o alimento aí para todos aqueles que estão precisando, né, que vão fazer o consumo. E um bom ponto até para que a gente lembre, e aí foi bastante citado no segundo censo de Agritechs de Startup, que foi trabalhado pelo pessoal da Agritech Garage, da Exalc e do CNA, que 54% das soluções que estão vindo dessas startups, das Agritechs,
elas necessitam de conectividade do campo. Ou seja, olha o quanto é importante, por mais que a gente tenha um cenário muito favorável, a gente ainda tem desafios que em outros países são tomados por muito básicos, né? Então, vem aí, há essa necessidade aí de criar ferramentas que em algum momento vão auxiliar também do ponto de vista de conectividade. A tendência de conectividade por low power, de baixa necessidade de energia, é uma das tendências do agronegócio brasileiro mesmo. Eu vou pular para a próxima pergunta. Obrigado, Denis. Danilo, essa é para você. A gente acabou de falar de um monte de agritech, já tem 1.125 no Brasil. Como é que você vê a aceitabilidade pelos produtores agrícolas, que historicamente tinha uma fazenda lá que produzia alguma coisa, ou gado, ou café, ou soja, ou milho, enfim, várias coisas. Como é que você vê cana, muitas coisas que aqui no Brasil a gente tem. Como é que você vê a aceitabilidade de tecnologia nas fazendas? E, especificamente, se o fato de você, na sua empresa, trabalhar com tecnologia israelense, se isso faz alguma diferença para o produtor, que ele rechaça ou que ele gosta mais, enfim, conta um pouquinho disso para a gente. Não, com relação à parte de aceitabilidade, né, o agricultor brasileiro, né, e todos os players envolvidos, né, na produção agrícola, a aceitabilidade sempre foi muito alta, né, o brasileiro, ele é um desbravador aí que não só dos meios de procurar novas áreas, mas também para utilizar melhor as suas áreas, ser pioneiro, né, em desenvolver tecnologia ou apoiar desenvolvedores de tecnologia. Isso é muita referência, não só local, né, em diversos, entre estados, entre regiões, mas também a nível mundial, né, e acho que é válido também ressaltar uma pesquisa recente que foi liberada pela Embrapa, em conjunto com a Embrapa, o INPE e o próprio Sebrae, onde fala que, atualmente, né, 84% dos agricultores brasileiros já adotam algum tipo de tecnologia digital como ferramenta, né, de apoio à produção agrícola. Isso mostra, né, justamente essa alta aceitabilidade do produtor em adotar novas tecnologias, né, para apoiar ele no ambiente de produção, tanto no pré-cultivo, né, antes da semeadura, ali na análise de solo, etc., até o pós-colheita, onde ele tenta ser cada vez mais assertivo, utilizando alta tecnologia para cada vez produzir mais e melhor. E com relação a esse fato, né, da tecnologia ser israelense, se isso faz ou não algum tipo de diferença, né, se tem algum apreço, vamos dizer assim, né, por parte do produtor, eu acho que vai muito com relação à resposta que eu dei anteriormente, né, o uso de tecnologia, além de possibilitar que Israel pudesse produzir de forma escalável, também colocou, né, Israel como um dos principais players do mercado de tecnologia para o agro, né, agro mundial. E isso no momento quando a gente está conversando com um produtor ou qualquer outra empresa da cadeia do agro, né, isso é muito perceptível, né, porque essa história de Israel e o fato de Israel hoje exportar tecnologia, isso é muito latente no mercado. Então, é bem positivo, vamos dizer assim, a aceitação por todos esses players, né, desde o produtor até a indústria consumidora ou beneficiadora também. Lucas, a sua empresa tira CPF das árvores e trabalha com gerenciamento por imagem e tal. Como é que é o tipo de aceitação disso da Taranis aqui no Brasil? Tá bom. Eu acho que, assim, a parte do CPF das árvores foi o Denis que comentou sobre a Citri, mas falando foi a Citri. Falando sobre a Taranis especificamente, tá? A gente trabalha com imagens, né? Então, o que a gente usa são ferramentas de imageamento de precisão, que a gente chama, tá? Então, a gente usa uma série de formas de fazer aquisição de imagens para que a gente possa processar e entregar os diagnósticos. Então, a gente vai desde satélites, né, de alta resolução, até um imageamento patenteado pela Taranis, que a gente chama de imagens submilimétricas. Então, a gente desenvolveu um hardware que é capaz de capturar imagens
e em movimento, né? Então, você consegue acoplar essa câmera, né, seja num avião, seja em um drone, e sobrevoar a lavoura, né, numa velocidade muito alta, fazendo muitos pontos de amostra no campo, né? Então, também ajudando um pouco com o gargalo de monitoramento, porque a gente sabe que isso é um gargalo. No Brasil se cultivam grandes áreas, né? E você tem uma dificuldade em percorrer todas essas áreas num tempo hábil para tomar uma boa decisão embasada em dados. Então, essas imagens com alta resolução que a gente captura dos campos, a gente consegue processá-las com inteligência artificial e entregar um diagnóstico disso, né? Então, por exemplo, algumas coisas que são possíveis de fazer, você consegue contar plântulas de milho, ou de soja, ou de algodão emergindo, né, e determinar quantas plantas por hectare você tá tendo ali naquele ponto. Você consegue identificar ervas daninhas a nível de espécie, então você consegue entender quais os problemas de erva daninha, em termos de quais são as espécies presentes na área que você está manejando e qual a melhor estratégia de manejar, de controlá-las. Você pode, por exemplo, enxergar danos de insetos, e às vezes até os próprios insetos, e com isso também ser capaz de tomar uma decisão de manejo, enfim. Tudo isso agrega em um sistema de monitoramento mesmo, que não visa substituir a mão de obra do campo, mas sim complementar em momentos onde a gente enxerga que existe um gargalo, existe mesmo uma limitação de capacidade mesmo de você percorrer tudo e conseguir gerar um dado bastante rápido. Eu imagino, o cara recebe de pronto uma informação de quantas plantas novas ele tem lá no meio do campo que ele não consegue nem chegar a pé. É incrível isso. Vamos fazer aqui a correção. Denis, fala do CPF das aves. Quando você chega para o produtor rural e fala assim, está aqui a lista quilométrica do CPF das árvores. Como que o pessoal reage a isso? E vou complementar e já pedir para você comentar um pouquinho sobre o que o Lucas puxou, se tem utilização de inteligência artificial na tecnologia de vocês também. Joia, sem dúvida. O primeiro passo está na identificação das dores, né? O programa, ele trabalha com machine learning, então é um aprendizado constante. Cada vez que você captura mais imagens, e a gente também começa a primeira parte na captura de imagens, seja por drones, por avião, ou até mesmo com satélites. Então, você faz essa captura de imagens, cada vez que você roda o processamento, o sistema ajuda você a identificar novas questões, novos padrões, novas situações que o produtor vem enfrentando. E quando a gente fala especificamente, a C3, ela trabalha em culturas permanentes, e aí eu comentei do CPF das árvores, é que quando você trabalha com uma cultura anual, normalmente o ciclo dela, ela vai ali 3, 4, 5 meses, de grande maioria. Tá? Então, se você for bem, você vai ter o seu lucro ali no final desse período. Se você for mal, você vai ter também o teu prejuízo ali no final. Mas você tem chance ali de, na próxima safra, conseguir, às vezes, compensar. Quando a gente fala de culturas permanentes, nós estamos falando de uma situação onde os 3, às vezes até os 4 primeiros anos, uma cultura, por exemplo, dos citros, você não tem nenhum tipo de colheita, você não tem nenhum tipo de abatimento do seu investimento. Então, se você erra, se você perde uma árvore que seja, você já está tendo ali um impacto muito grande na última linha do seu balanço. Então, essas árvores, elas precisam durar 20, dependendo da cultura, até 30 anos para que você tenha garantido aí a máxima eficiência do lucro do produtor rural. Então, a C3 vem com essa tecnologia, primeiro, de captura de imagem, de processamento de imagem, utilizando, então, inteligência artificial, também combinado à inteligência humana, porque parte do processo é calibrado por humanos. Isso é muito interessante, o Lucas abordou essa questão de que não há substituição de mão de obra humana. Pelo contrário, você busca uma mão de obra humana mais capacitada, mais qualificada, e é isso que o produtor rural vem fazendo, vem dando oportunidade para aqueles funcionários, para a mão de obra, se aperfeiçoar e conseguir, inclusive, até uma melhor remuneração por conta disso.
né? E aí vem toda a parte de tecnologia artificial, de machine learning, de aprendizado do computador, né? De fazer essa questão de mapeamento de padrões. E é muito interessante que uma das tecnologias que a gente desenvolveu vem ajudar especificamente num problema grave, que é a doença greening, que acontece nos citros, que foi, alguns anos atrás, responsável por trazer uma perda na produção de mais de 80% na região da Flórida. Tá? Então, muitos dos citricultores aqui no Brasil estão interessados nesse tipo de situação, porque é uma doença que, a partir do momento que ela é instalada, a planta já tem o atestado de óbito. Né? E se você deixar ela lá, ela é difícil de reconhecer a olho nu, pelo menos nos primeiros anos, e aí se você deixa, quanto mais tempo você demora para reconhecer essa doença, ela serve de foco para espalhar através dos vetores para outras plantas saudáveis. Então, quanto mais cedo, e aí vem a tecnologia, que consegue fazer essa detecção que o olho nu muitas vezes não consegue, que a olho nu muitas vezes a gente não consegue fazer, ela faz precocemente e você faz a eliminação dessa árvore antes que ela infecte, dissemine, né, seja foco dessa doença para mais outras plantas. Bom, muito, muito interessante mesmo a questão de que você não tira a gente do campo, mas que você adiciona uma visão de antecipar um problema de futuro com inteligência artificial. Incrível. Vou voltar para você, Lucas. Dá um exemplo de algum projeto específico que vocês utilizaram a tecnologia de vocês, com sobrevoo e tal, e drones ou aviões com hardware e software de vocês aqui no Brasil, e que tipo de desafio tinha e que tipo de resultado alcançou? Uhum. Eu vou dar o exemplo da cultura da cana-de-açúcar, que eu acho que é um exemplo muito, muito legal, e que acho que fica bem caracterizado o poder da tecnologia e como é que ela pode ajudar. Imagina a cultura de cana-de-açúcar quando a cana está já mais próxima de ser colhida, é uma cultura bastante fechada, bastante densa, né? E é muito complicado você caminhar por dentro do talhão, né? E chega até a ser perigoso, né? Então não é exatamente um trabalho muito fácil. A gente usa a nossa tecnologia, por exemplo, para sobrevoar essas áreas, né? Numa velocidade muito rápida, a gente cobre, dependendo da situação, a gente consegue cobrir aí até 2, 3 mil hectares por hora, tá? Com um avião, fazendo uma amostragem bastante densa, aí mais de 1 ponto por hectare, tá? Identificando as ervas daninhas que estão, a comunidade de ervas daninhas que estão naquele talhão, tá? Então, quando você passa do lado do carreador da cana, você tem uma visão muito lateral do problema, e você poder trazer essa visão para uma visão de cima para baixo, 90 graus, te dá uma perspectiva muito maior. Então, a gente tem voado aqui no Brasil, por exemplo, em cana-de-açúcar, fazendo esse levantamento da comunidade de ervas daninhas que estão presentes no talhão de cana-de-açúcar, em momentos que não seriam possíveis, nem na mesma velocidade, nem na mesma densidade amostral com gente, né, fazendo esse processamento, entregando isso em até 72 horas para os canavicultores, né, e mais que isso, entregando uma lista de quais são os problemas reais que ele tem naquele campo e que vai ajudar ele a tomada de decisão, muitas vezes, para 2 ou 3 anos, porque ele está falando de uma cultura também, cana-de-açúcar, ela é semi-perene, né, ela é cortada, mas ela rebrota todo ano, a soqueira. Então, você tem ali um direcionamento de qual é o problema que teu canavial está convivendo e quais as estratégias de manejo você deveria adotar para a próxima, talvez até para outras safras, para combater isso, né? Então, tem sido um uso bastante de sucesso aqui do nosso serviço de monitoramento aqui no Brasil, e que tem ajudado bastante, tem sido alvo de bastante, vamos dizer assim, elogios por parte de quem está utilizando aqui no Brasil, exatamente por trazer essa perspectiva diferente de monitorar num cenário onde não era possível anteriormente. Não, eu imagino, o cara em 3 dias olhou, sei lá quantos, alguns milhares de hectares, coisa que ele não conseguia antes, né?
E essa questão da tecnologia é muito diferente, porque nós estamos usando aqui no Brasil uma tecnologia desenvolvida, provavelmente deve ter começado num ambiente militar, ou alguma coisa assim, de monitoramento, e que lá, aqui em Israel, não tem cana, porque não tem água, né? Então, é a adaptabilidade de uma tecnologia criada para um desafio específico, que pode ser adaptada para outros e que hoje está gerando riqueza para os produtores rurais com maior efetividade no Brasil. Muito legal. Eu queria agora entrar um pouquinho dentro da região da Amazônia. Nós estamos aqui num evento do AgroLab Amazônia. Eu queria saber, vou começar com o Denis, e depois os outros eu queria que comentassem também, se as empresas de vocês, eu sei que vocês não estão baseados com escritório no Brasil, na região da Amazônia, mas eu queria saber de vocês, Denis, começa você, por favor, com que tipo de clientes ou potenciais clientes da região amazônica encaixam hoje com a tecnologia de vocês? Legal, boa pergunta, Marco. É o seguinte, a C3 começou no Brasil agora, recentemente, em 2019, é uma empresa bem jovem, ela foi fundada em 2017, agosto de 2017, veio para o Brasil ali meados de 2019, e nós começamos com a cultura dos citros, então toda a região paulista, um pouquinho de Minas Gerais. E nós temos um plano de expansão, como nós trabalhamos exclusivamente com culturas permanentes, de entrar em outras culturas. Em outros países, nós já estamos trabalhando com amêndoas, no Chile, com castanhas, e na Indonésia, em particular, nós trabalhamos com a cultura da palma. E o Brasil, especificamente na região da Amazônia, no Pará, tem um grande potencial, trabalha já com uma grande área de palma e é um dos mercados que a gente está visualizando começar os testes e adaptar os nossos algoritmos para a realidade brasileira, exclusivamente aí da região amazônica, com a cultura da palma. Muito legal. Vamos ver se já vamos logo ter clientes de cultura perene para vocês por lá. Lucas, Danilo, vocês têm clientes na região? Vocês têm projetos na região? Ou estudos para alguma coisa específica da região hoje? Bom, Marco, no nosso caso, né, a Agritesc, ela foi fundada ali em 2010 e ela já tem atuação aqui no Brasil há quase 6 anos já, né? E a região da Amazônia Legal, né, basicamente tomando como esse ponto, foi uma das principais regiões, né, onde a gente começou os nossos trabalhos. E a gente tem, né, alguns dos nossos principais projetos, inclusive, estão localizados nessa região. Então, a gente tem algumas empresas, né, que são conhecidas nacionalmente, até globalmente, né, como o Grupo Bom Jesus, Agropecuária Fazenda Brasil, Suzano, General Mills e alguns outros, né. E acho que, contando um pouquinho de um dos casos, né, como um dos que seria interessante, acho que o caso da General Mills, né, onde toda a operação agronômica e de qualidade do milho pipoca da Ioki, né, que é aquele milho de micro-ondas, né, pipoca de micro-ondas que o grande pessoal conhece aí, é feito utilizando o sistema da Agritesc, né, onde a gestão de pragas e doenças também, e recomendações regionais, através de visualizações e alguns relatórios é feito através do sistema, tudo isso, né, apoiando e ajudando a lavoura a trabalhar de forma também mais sustentável, uma vez que você tem mais visibilidade, né, de como que está o desenvolvimento, né, da sua lavoura, como é que está a incidência, né, de pragas, doenças, como é que está o estágio fenológico, potencial produtivo, né, acho que isso ajuda também aos produtores e principalmente esse grupo a trabalhar de forma mais sustentável, e também pelo fato de se ter mais essa visibilidade, né, do campo, como é que está esse desenvolvimento, potencial produtivo, por ser um processador, vamos dizer assim, né, uma empresa de alimentos, ela acaba tendo visibilidade e entendendo, né, a qualidade e o volume que está sendo produzido, para ela como fábrica poder entender, né, e se preparar para esse momento aí de processamento de todo esse volume que está vindo dessa região, né, especificamente aí na região
da Amazônia Legal, para poder se preparar enquanto fábrica a processar. Legal. Lucas? Olha, a gente não tem nenhum projeto específico ainda na Amazônia, tá? Mas nosso sistema é um sistema bastante, eu diria que agnóstico, né? Ele serve para qualquer perfil de agricultor. Então, se o agricultor da região está buscando uma ferramenta para melhorar a produtividade, para ajudá-lo no manejo vamos dizer, das ameaças à cultura, aí, sejam elas plantas daninhas, doenças, enfim, insetos, acho que a gente tem boas ferramentas, tá? A gente tem ferramentas mais básicas que vão suprir as necessidades, por exemplo, de monitorar áreas extensas, até as mais avançadas, onde a gente consegue, por exemplo, fazer esse serviço de identificação lá com drones ou com aviões da área de problemas específicos e de caracterização desses problemas nas áreas. Tá? Então, acho que a gente tem uma ferramenta de monitoramento que pode ser aplicada aí a uma diversidade bastante grande de situações. Tá? Ok. Vamos falar um pouquinho de tendências agronômicas e tendências digitais da agricultura 4.0. A gente falou um pouquinho aqui de drone, de hardware, de software, de digitalização, inteligência artificial, agricultura de precisão. Mas existem outras coisas acontecendo no mercado também. Quais outras tendências vocês enxergam que esteja já acontecendo no mercado brasileiro com relação à digitalização e profissionalização em termos tecnológicos da agricultura? Vou começar com você, Lucas. Olha, a gente está vendo muitas coisas acontecendo. Eu diria que o avanço da inteligência artificial é algo que vai... a gente ainda está na superfície ainda, né? Estamos arranhando a superfície do que a gente tem de potencial com inteligência artificial e machine learning, como o Denis comentou. Eu acho também que a gente vai ter uma evolução muito grande na capacidade de integração, que também é uma coisa que o Danilo comentou. Então, hoje a gente tem muitas empresas gerando grandes informações, gerando informações muito importantes para o processo produtivo. E eu acho que, para frente, a gente deve ver cada vez mais essas conexões entre essas empresas, gerando uma ferramenta, gerando cada vez mais sinergia para o agricultor que está na ponta. Tá? Eu acho que isso é algo que está bastante ainda latente e que vai acontecer no futuro dentro dessa cenário de digitalização. Tá? Eu acho que a gente também vai evoluir na acessibilidade. Né? Então, hoje você falou de algumas ferramentas aí de drone, por exemplo, eu acho que a gente vai cada vez mais ver uma acessibilidade maior de ferramentas de captura de informação. E aí eu estou falando de drones, mas poderiam ser estações meteorológicas, sensores. Então, a gente está falando também de um cenário onde você começa a exponencializar o uso e você começa a exponencializar o benefício também. Imagine, né, você ter uma região com tanta variação climática, por exemplo, como é a Amazônia, uma rede de sensores integrados, vamos dizer assim, um grid bastante grande, para que você pudesse monitorar o microclima de cada fazenda de uma maneira muito mais eficiente, muito mais inteligente, né? Então, assim, acho que tem tendências de desenvolvimento, acho que a conectividade é algo que também tem sido bastante comentado, e eu acho que é o facilitador dessa história. Então, a gente está vendo movimentos de grandes companhias avançando na colocação de redes de 4G para áreas rurais. Eu acho que isso é algo que também a gente ainda está só começando. Quando a gente estiver começando a ver, de fato, a tecnologia 5G expandindo, a gente pode também ter uma mudança de paradigma com relação à conectividade. E acho que tudo isso vai corroborar com um ambiente mais conectado, mais integrado, e que, no final das contas, minimiza o atrito na obtenção e processamento da informação que a gente está usando hoje para tomada de decisão. Acho que é nesse caminho que as coisas devem caminhar, no meu ponto de vista.
Denis, Danilo? Eu acho que o Lucas explanou muito bem, né, justamente, acho que só pegando esse ponto de integrações, isso é algo que é muito latente, justamente, né, nesses consumidores de tecnologias, né, principalmente as tecnologias digitais no agro, e isso é algo que a gente vê que existe um movimento e uma demanda muito alta, né, também por parte dos usuários, e isso é uma necessidade muito grande, que a gente vê muitas soluções, né, que acabam trabalhando de forma específica, mas para a tomada de decisão, tudo isso tem que trabalhar de uma forma muito integrada, sem um esforço muito grande do próprio usuário, né? Então, isso é muito necessário, que as empresas comecem, né, e já estão nesse processo, mas que deem mais atenção para facilitar ainda mais a avaliação dessas informações, né, e desses dados, para que todos eles trabalhem de forma integrada e possa ainda mais facilitar as tomadas de decisões, planejamentos por parte das equipes técnicas, né? Bem interessante esse ponto do Lucas e do Danilo, porque vamos fazer uma ponte à época que foi lançado os primeiros smartphones, né? Todas as empresas queriam fazer o próprio aplicativo, aí você tinha lá, vamos baixar o aplicativo dessa empresa, da outra, e não do meio rural, mas qualquer que seja, né? E aí você tinha um celular cheio de aplicativo, não conseguia mais colocar, não tinha mais espaço para tirar foto, né? E então, essa parte que eu quero mostrar, que a integração é importante, porque coletar dados não vai ser, talvez, o ponto mais difícil. Claro que você vai ter evolução de sensores, você vai ter evolução de satélites, você vai ter evolução de vários os aspectos e ferramentas para coletar, né? Mas cada empresa vai fazer isso com mais ou menos eficiência, e você vai ter outras que vão começar a agregar, né? Algumas empresas são específicas na área de irrigação, na umidade do solo, etc. Outras vão trazer mais informações coletadas de drones ou de aviões e etc. Né? E aí você vai ter aquilo que o pessoal, que a indústria chama de API, né? Uma empresa tentando fazer com que você consiga trazer aí mais dados para o seu aplicativo, por assim dizer, né, para a sua interface, para você ter mais processamento, mais informação e trazer isso de forma resumida para o produtor. Porque, afinal, a tecnologia ela vai vir para ajudar o produtor a tomar uma decisão. Se ele tiver ali vários monitores, muita informação sendo descarregada de uma maneira muito diferente, em vários aplicativos, em várias interfaces, o que vai acontecer é que vai atrapalhar, e aí você tem uma desadoção da tecnologia sem intenção, né? Então, é importante essa tendência, que foi bem explorada pelos meus dois colegas, para que haja essa integração aí, para que realmente faça com que a tecnologia fique muito acessível. Nós estamos falando de um movimento que não tem volta de digitalização, mas eu concordo com você, Denis, que quando a gente tem muita informação, a gente às vezes fica perdido e talvez tenha que ter uma agregação desse conteúdo. Agora, Denis, você, como os outros, você é um brasileiro que trabalha numa startup israelense, mas você também trouxe algumas informações sobre o cenário de agtech brasileiro, com 1.125, como você falou. Como que você vê o cenário high-tech das agtechs brasileiras e o momento de investimento dessas empresas puramente nacional, que tem um approach um pouquinho diferente de deep tech, como tem as israelenses? Isso. Claro que cada país, cada modelo, você vai ter seus pontos fortes e pontos fracos, né? E acho que a grande vantagem de uma startup brasileira é que está num momento muito propício. Está no país certo, em primeiro lugar, assim, você tem área para crescer, você tem muita oportunidade, e o Brasil, você tem uma barreira de idioma muito grande, o que muitas vezes impede ou dificulta empresas de fora para identificar, primeiro, para comercializar também o produto, mas também para identificar melhorias, para fazer com que a empresa consiga captar exatamente a dor daquele agricultor, né? O que está acontecendo? O que aquele agricultor precisa? E muitas vezes empresas de fora não têm, por conta até do idioma, não têm
essa facilidade em identificar e entender corretamente. Então, esse é um atalho, né, uma fortaleza de uma empresa que já começa aqui no Brasil. E é um ambiente que está muito propício. De 2017 para cá, ainda com os dados do censo de AgTech da Startup Brasil, mais de 40% das AgTechs brasileiras, elas foram criadas de 2017 para cá. Então, é um mercado bastante promissor, é um mercado bastante jovem, né? 58% dessas empresas têm algum tipo de propriedade intelectual protegida, ou já protegida, ou pelo menos já submetida para o processo de patente ou propriedade intelectual, né? E isso vai dando soma positiva aí para o cenário brasileiro. A gente tem dados, não especificamente do Brasil, mas em 2019 foram investidos na América Latina mais de 20 bilhões em termos de investimento no setor agri-food, que aí entra o agritech e também a parte de food. Claro que a parcela de agritech em específico, ela não é tão representativa quanto o food em termos de investimento nesse último ano, de 2019, mas mostra que o setor é muito forte, mostra que o setor precisa de inovação e, como eu comentei, nós precisamos fazer mais com menos, ou até melhor, nós precisamos fazer muito mais com menos, e a gente sempre tem aquele chavão, que a gente sempre fala que o Brasil é o celeiro, né, do mundo, mas esse celeiro tem limite, você não pode mais abrir área da forma que era no passado. Então, para que a gente dê conta de toda essa projeção de aumento de pessoas, aumento de gente precisando comer, você tendo aí cada vez mais o aumento de poder aquisitivo de países, às vezes, como o Brasil, como a Índia, como a China, né? Então, para que você dê conta dessa demanda, você vai precisar produzir muito mais. E é aí que entra, né, a startup brasileira, e a gente está num período, eu comentei um pouquinho de investimento, mas hoje você tem investimento para uma ideia muito mais fácil do que há 10 anos atrás. Hoje você tem muitos venture capitals, investidores anjos, que entram não só com dinheiro, como o smart money, que é, de fato, você trazer conhecimento, você apresentar pessoas para outras pessoas, você fazer com que a sua empresa, às vezes, tenha acesso a empresas maiores, para conseguir não só um investimento, mas clientes, informações, dados, acesso a pesquisadores, né? Então, acho que o país está realmente numa posição muito boa, as startups que estão vindo também estão numa posição muito boa, e o Covid, que começou aí no Brasil mais por volta ali de março, né, ele veio acelerar todo esse processo. Você vê todas as empresas que ainda não estavam no meio digital, buscando de alguma forma se digitalizar. Né? Então você tem hoje, do ponto de vista comercial, o WhatsApp, que já era importante, hoje quase que imprescindível, né, mas tantas outras empresas e tantas outras ferramentas digitais que foram aceleradas por conta dessa pandemia. Não, e o que acontece é que com a pandemia, uma grande parte do setor industrial, comercial brasileiro parou e a agricultura não. Além disso, você tem a questão que o dólar alto beneficia o mercado. Então, tem mais potencialidade para crescer isso daí. Nós vamos agora para a nossa última pergunta. A gente está chegando ao tempo limite dessa nossa conversa aqui. A gente podia ficar muito mais tempo, porque eu tenho certeza que tem gente interessada e que tem conteúdo para isso. Danilo, resposta rápida. Para o agricultor que ainda não começou, apesar da gente, alguém falou aí que já 80 e poucos % já usa alguma tecnologia, para o agricultor que ainda está pensando, que está começando nessa tendência de digitalização que vocês vivem desde o café da manhã até o final da noite de vocês, e que esses produtores ainda não, por onde ele começa? Onde ele começa a olhar? Que tipo de tecnologia dá para não ser tão expert e já começar a utilizar? Qual é a sua sugestão? Justamente, é um ponto bem importante esse, né? A gente, como o próprio Denis comentou, tem muita empresa, né? Muita solução, e para esse produtor, né? A gente vê que existem, por mais que às vezes o cenário é similar, a cultura é a mesma, a região é a mesma, as demandas são muito específicas, né?
Então, entender bem, acho que isso o produtor faz com maestria, né? Entender muito bem o seu negócio, quais são as suas demandas. Eu acho que, para começar, é continuar atento, né, justamente em cooperativas, em distribuidores de insumos locais, etc., pelas tecnologias que estão disponíveis, e também, óbvio, né, a internet que está aí para nos ajudar, o próprio Denis comentou o WhatsApp, acho que está se utilizando muito bem esse tipo de tecnologia hoje para difusão de novas tecnologias, isso o produtor, né, e o usuário está sempre muito atento. E, né, para uma primeira tecnologia, eu acho que a adoção, eu diria, do básico, né, iniciando pelo básico, no princípio, tirando aí um papel e uma caneta para começar a fazer essa coleta de informações de forma digital, já consegue se agregar bastante, né, onde você tem a possibilidade de reportar informações, mesmo que de forma muito simples, né, sem muita elaboração ou muita complexidade, como a Agritesc tem feito, né, de forma muito positiva, e adaptar a sua solução à realidade que existe hoje no campo, né, às equipes e tudo mais, para que isso não seja uma complexidade muito grande, você poder adotar uma tecnologia como essa, né, de forma digital, acompanhando todo o processo, né, desde uma qualidade de plantio, semeadura, desenvolvimento da cultura, análise de pragas e doenças, operações de forma geral, né, já conseguiria agregar muito para o produtor, para que ele pudesse tanto manter um histórico de fácil acesso de toda a sua lavoura, tirando todo aquele monte de papel, caderno de campo, etc., de outras safras, mas de uma forma digital, ser acessada muito rapidamente, mas também poder acessar essas informações de uma forma mais rápida, né, possibilitando aí, às vezes, uma mudança no percurso, uma tomada de decisão mais assertiva, coisa que, às vezes, ele não estava considerando aí num calendário de aplicações ou num calendário de atividade. Acho que começar pelo básico e se manter sempre antenado aí a diversas tecnologias, e o que isso adaptaria-se, né, no negócio do produtor, acho que é um conselho que eu poderia dar aí. Ok, obrigado. Nós temos mais poucos minutinhos, gente. Eu vou agradecer vocês o privilégio de conhecer um pouco das empresas melhor de vocês, o conhecimento de vocês e o privilégio do público nosso de poder escutar em português um pouquinho das melhores tecnologias mundiais que são produzidas do outro lado do mundo e que a gente tem capacidade de utilizar aqui. Muito obrigado. Lucas, suas considerações finais, depois o Danilo, depois o Denis, por favor. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite, foi acho que uma hora bastante proveitosa de conversar com pessoas que, de certa forma, estão fazendo essa conexão de fato aqui no Brasil, né, entre Israel e o Brasil. A gente nem sempre tem essa oportunidade, apesar de ser todas empresas, de certa forma, da mesma origem, né? Bom, só deixar meus contatos à disposição, quem quiser me procurar, eu estou à disposição nas minhas redes sociais, enfim, no LinkedIn. Eu coordeno todo o time da Taranis aqui no Brasil e a gente tem representantes em praticamente todas as regiões aí preparados para atender e para ajudar o agricultor a identificar as oportunidades de melhoria com as nossas ferramentas. Tá? Agradecer mais uma vez o convite e desejar para todo mundo aí um bom resto de ano. Obrigado. Danilo. Beleza, obrigado, Marco. Primeiramente, né, agradecer em nome da Agritesc a todos os organizadores da AgroLab Amazônia, do Sebrae, da IBTEC, a você mesmo, Marco, por ter conduzido muito bem aí o nosso painel, né? Também ao Denis e o próprio Lucas, e também, não, óbvio, né, a todos os envolvidos no processo do agro, na cadeia produtiva do agro, e deixar nosso contato aqui justamente para mais informações e dúvidas sobre a solução digital da Agritesc, que é aí no nosso site, www.agritesc.com. Lá você tem mais informações sobre a empresa, a solução e também a possibilidade de entrar em contato com a gente, com a equipe distribuída aí em todo o Brasil e a gente poder conversar um pouquinho mais sobre soluções digitais, principalmente israelenses. Turma, quero agradecer, em primeiro lugar, Marco, muito obrigado pelo convite, o pessoal da AgroLab, IBTEC, Sebrae, um prazer estar aqui com vocês, discutindo, aprendendo e sempre podendo também compartilhar alguma coisa. Deixar os contatos, redes sociais da C3, minha pessoal,
para que tenha alguma dúvida, tirar trocar alguma ideia, estamos sempre disponíveis. E lembrar também, né, que a agricultura no Brasil é muito resiliente. Já passamos, quase não tivemos impacto com o Covid do ponto de vista de agricultura em si, né, mas já passamos tantas crises políticas, econômicas, e a agricultura nossa sempre se mostra resiliente, e isso vale para todo investidor ter em mente, para todo produtor ou para aquele simpatizante do agronegócio. É isso aí, pessoal. Estamos no limite do nosso tempo. Foi um prazer estar com todos vocês. Um abraço, até a próxima sessão. Tchau, até mais. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau.